Olá, muito bom dia, você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, você que acompanha a nossa programação, muito bom dia. Estamos começando mais um Viver Bem. Olha, desde 2008, criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o mês de abril é marcado pela cor azul, com a intenção de dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. E neste mês, o Abril Azul volta o olhar para o problema com o objetivo de ajudar a população de todo o mundo a se conscientizar, a refletir sobre a inclusão de pessoas com autismo. Então, convidamos o neurologista Pausanes de Carvalho para vir esclarecer algumas dúvidas que cercam o espectro autista. Pode chegar aqui com a gente, doutor. Seja muito bem-vindo para a gente falar sobre essa campanha tão especial, que é a campanha de inclusão, né? Todos nós, a sociedade como um todo, tem que abraçar os autistas para que essa inclusão ocorra de fato, né? Sem dúvida. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre muito prazeroso estar aqui falando sobre esses assuntos e ainda mais sobre um assunto como esse, que é um problema extremamente atual, extremamente importante e que a gente tem que esclarecer o máximo possível sobre isso para evitar algumas dúvidas, alguns preconceitos que existem acerca do tema. O que é o autismo, doutor? Pois é, o autismo é um enigma para a medicina. Então, a ciência médica não sabe direito o que é autismo. Então, não tem uma definição muito precisa do que é isso. É uma condição clínica que causa várias alterações clínicas, físicas, neurológicas, psíquicas e que a ciência não sabe o que causa, por que tem, né? E não tem assim uma cura, um tratamento eficiente para ser eliminado. A origem ainda não foi identificada. Não se sabe por que aparece e por que a incidência no mundo está em nível preocupante. Isso que eu ia até perguntar, doutora. A gente está aprendendo mais sobre o autismo e isso facilitou o diagnóstico ou está cada vez mais aumentando o número de pessoas que nascem com autismo? Com certeza, esse número está aumentando no nível preocupante. Só para você ter uma ideia, né, essa condição ela foi descrita em 1942. Então, até 1942 não se conhecia autismo, não se tinha conhecimento, né, desse problema. Tá, então foi descrito a partir daí, começaram a observar com maior facilidade e o número inquestionavelmente aumentou. Não é que nós hoje reconhecemos com mais facilidade, não, né? Eu tenho 40 anos de profissão, então há 20, 30 anos atrás, a gente via um autismo por ano, um a cada 6 meses. Hoje, todos os dias a gente vê 5, 6, 7 casos novos de autismo. Então, a incidência é inquestionavelmente alarmante ou preocupante. Por que o autismo ele é chamado de TEA? TEA é uma abreviação de transtorno do espectro autista. TEA, né? Então, é simplesmente uma designação. Então, na verdade, esse problema já teve muitas designações. E TEA é uma dessas designações. Ele pode ser considerado um problema psicológico, doutor? Ele é um problema neurológico, um problema cerebral, mas altera funções psíquicas, mas altera também funções motoras, físicas. Então, é um problema bastante complexo. Existem diferentes graus de autismo? Com certeza. Então, assim, tem graus mais leves e tem graus um pouco mais intensos. Só que não existe uma tabela, não existe uma escala objetiva para fazer isso. Então, isso é muito subjetivo. Até algum tempo atrás, né, uma das instituições que classificavam doenças, né, que é o DSM, que é uma associação americana de psiquiatria, então ela classificava em vários tipos de autismo. Houve uma revisão dessa classificação e hoje tem um tipo de autismo. Então, é autismo e acabou. Então, essa questão de ser leve, moderado, grave ou acentuado, isso é subjetivo. Então, cada um vê de um jeito diferente. Como que é feito o diagnóstico do autismo? Como que eu posso saber, de repente, se o meu filho tem autismo? Essa é uma grande dificuldade,
Por quê? Porque não existe nenhum exame que a gente possa fazer para falar assim, tá aqui, tá confirmado, é autismo. Ou para excluir, para falar, não é, então está eliminada essa possibilidade. Não existe nenhum exame que permita isso. Então, é tudo clínico, então é no olho. Então, é o profissional ou os profissionais que lidam nessa área é que reconhecem. Então, alguns casos, às vezes, são leves e deixam dúvida e a gente fica sem saber direito se realmente é ou se não é. O diagnóstico, ele pode ser feito a qualquer idade ou bebês já não é possível por uma dificuldade de interpretação de sinais clínicos, adultos? Em que fase da vida esse diagnóstico pode ser feito? Tá, então, autismo é uma condição muito curiosa, como eu acabei de citar agora há pouco, é um enigma. E tem uma evolução, tem um padrão biológico de evolução. Então, assim, a criança nasce normal. Então, a criança nasce, começa a desenvolver, começa a falar, interage, tem expressão afetiva e, de repente, sem nenhum motivo evidente, não desenvolve mais ou regride. Então, volta ou perde alguma das capacidades que já tinha. Então, crianças que já falavam, deixam de falar. Crianças que interagiam, deixam de interagir. E esse período que ela para de desenvolver pode durar dias, meses ou anos. Então, a criança pode ficar estacionada ali durante um bom tempo sem desenvolver, sem adquirir nenhuma outra capacidade. Então, esses casos são chamados de autismo típico. Agora, existem casos de crianças que já nascem diferentes, não desenvolve ou não adquire as capacidades neurológicas habituais para a idade e a gente já reconhece que tem sinais autísticos. Mas uma pessoa ela pode desenvolver o autismo somente na fase adulta da vida? Não, a criança nasce autista. Então, a pessoa nasce autista. Esse autismo ele vai se tornando ou mais evidente ou menos evidente, dependendo de uma série de circunstâncias, da família, da sociedade, da escola, Então, um grande número de crianças são reconhecidas na escola. Então, às vezes a família acha que aquilo é normal, que não tem nenhum problema. Quando vai para a escola, a professora, os colegas, a estrutura escolar reconhece que aquilo é autismo. Às vezes é difícil até para os pais, aceitarem a condição. É muito difícil. De vez em quando a gente atende casos que você fala e a família não aceita, ou não acredita, ou ficam um pouco revoltados com o diagnóstico e às vezes até procuram outro profissional para ver se realmente é aquilo mesmo. E aí, doutor, eu desconfio que meu filho tem autismo. O que eu devo fazer? Você deve levar a um profissional médico para confirmar isso. Então, existem várias especialidades médicas que têm experiência com autistas. Então, pode ser um pediatra, então tem pediatras que têm boa experiência, pode ser um clínico geral, pode ser um psiquiatra, pode ser um neurologista. Não necessariamente no primeiro momento encaminhar para o neurologista. Não, então a lei brasileira permite ao médico que assim que ele recebe o diploma de médico, ele pode praticar a medicina e exercer todas as especialidades médicas que ele quiser. Isso vai depender da competência dele. Se ele se julgar competente para fazer isso, ele pode fazer. Agora, tem alguns profissionais que têm mais experiência, que têm mais dedicação, que têm mais interesse nesse assunto, tá? Tem cura, doutor? Ou, de repente, aquela criança que manifestava alguns sinais, algumas limitações na infância, ela deixa de manifestar isso na vida adulta? Vai ser para a vida toda o autismo? Não. A evolução também é muito variável. Então, como eu falei, é um enigma, então é uma condição enigmática e a evolução é extremamente difícil de ser prevista. Então, existem casos que melhoram todos os dias ao longo do tempo, com ou sem qualquer medida terapêutica. Agora, existem casos que melhoram um pouquinho ao longo do tempo. Então, muitos vão chegar à vida adulta, às vezes já sem sinais de autismo.
mas alguns vão ser autistas desde que nascem e vão continuar sendo autistas a vida toda. E, de repente, já tem o primeiro diagnóstico, já foi confirmado ali com o médico. Qual o caminho eu devo correr, doutor? O que eu devo começar a fazer na minha vida? Boa pergunta. Então, assim, não existem padrões, né, de atendimento, de tratamento, né, de condutas que a família ou os profissionais devem tomar. Agora, né, convém procurar um profissional e seguir as orientações. Então, como eu falei, alguns casos, com ou sem qualquer medida, melhoram. Então, tem algumas crianças que a gente vê e depois de um tempo a gente tem a oportunidade de reavaliar e a gente fica impressionado com o grau de melhora que teve. Agora, tem alguns casos que são mais lentos, são mais difíceis, são mais devagar. Então, não tem um padrão, não tem assim um manual para você dizer assim, autistas têm que ser tratados desse jeito. Não, não tem esse manual ainda. Mas hoje existe toda uma rede de profissionais para trabalhar com aqueles que têm um grau mais avançado, né? Vai desde a fisioterapia, fonoaudiologia. Existe toda uma rede de profissionais para esse trabalho e desenvolvimento dessa pessoa, né? Com certeza. Então, assim, né, como é um problema bastante complexo, então tem vários profissionais que são necessários nesse processo de reabilitação. Então, talvez uma das características mais importantes do autismo é a questão da fala. Então, né, eu digo hoje que assim, crianças com 3, 4, 5 anos que chegou na idade de falar e não estão falando, tem que provar que não é autismo, porque é autismo, tá? Então, né, a grande dificuldade, ou talvez a mais importante delas, é a fala. E isso dificulta muito o convívio, né? O autista já dificulta o convívio. A fala, ou o prejuízo da fala, dificulta mais ainda o convívio social, né? Se a criança entra na escola e não está falando, é extremamente complicado, porque a criança vai sofrer discriminação, vai sofrer bullying, vai sofrer agressões, vai sofrer um monte de coisas, né? Então, é necessário que o indivíduo seja encaminhado também para o fonoaudiólogo, para a terapia ocupacional. Então, tem vários outros profissionais que são necessários nesse processo de reabilitação. Existem autistas que precisam fazer uso de medicamentos? Ou todos precisam, ou vai depender da condição clínica de cada um? Essa é uma outra questão discutida. Então, assim, de tempos em tempos surgem remédios novos para o autismo. Então, de vez em quando descobre, às vezes nem são remédios novos, são substâncias que se experimentou e viu que um ou outro caso melhorou. Até pouco tempo atrás, né, a melatonina foi tida como um medicamento para se tratar autismo. Depois viu que não adiantava nada, que não ajudava em nada, né? Hoje, né, a droga da moda, ou os medicamentos da moda, são os canabinoides, derivados da maconha. No início foi, né, uma proposta, né, e os resultados eram muito animadores. Hoje, essa expectativa já diminuiu bastante, já tem muitos casos que faziam uso e não usam mais porque não melhoraram nada. Então, não existe um tratamento que seja 100% eficiente. Algumas crianças melhoram com determinado tipo de medicamento por um período, depois não melhoram mais, de forma que não existe nenhum remédio, nenhum tratamento que seja realmente eficiente que a pessoa possa fazer por um período longo. Além da dificuldade de fala, que o senhor comentou que costuma ser um sinal que demonstra na infância o autismo, que outras dificuldades a pessoa com autismo ela pode enfrentar? O mais característico é, sem dúvida nenhuma, a interação. Então, são pessoas que não gostam de se aproximar das outras, não gostam de se aproximar de ninguém. Então, elas são sempre isoladas, sempre afastadas. Então, se elas chegam num ambiente que tem muita gente, elas se sentem até incomodadas. Então, elas não suportam barulho. Então, se estão num ambiente ruidoso, elas tampam o ouvido. Se elas estão num lugar desagradável, elas tentam até se esconder debaixo de algum móvel, de alguma coisa. Então, elas têm muita dificuldade nessa interação. E alguns outros aspectos que são menos comuns.
Doutor, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Muito bom poder falar um pouquinho mais sobre este assunto, levar informação com esse tipo de conteúdo para que as pessoas aprendam cada vez mais e para que a gente, de fato, possa praticar a inclusão. Obrigada, viu? Por nada, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui discutindo isso, tá bom? E olha só, a gente segue aqui com o nosso programa, lembrando que você de casa está convidado a participar com a gente sempre através das nossas redes sociais, através do nosso Instagram, Programa Viver Bem Rondônia. Agora a gente vai fazer uma pausa rapidinha. Daqui a pouco nós estamos de volta, tem muito conteúdo por vir, então você de casa não saia daí. Muito bem, a gente está de volta com o Viver Bem, falando sobre o Abril Azul. Chegou a hora da gente receber a nossa repórter Maiara Leone. Bom dia, Maiara. Bom dia, tudo bem, Renata? Tudo bem, uma campanha muito importante para a gente estar tratando neste mês, né? Até falando um pouco mais de inclusão. Nossa sociedade ainda não sabe tudo sobre autismo. Então, o que você conta para a gente hoje através de mais uma reportagem? É verdade, Renata. Hoje nós vamos falar sobre a Associação Amigos dos Autistas, a AMA, que ela faz um trabalho incrível e eu fui lá conhecer de perto o que eles fazem. Vamos rodar a matéria. Bora lá. A AMA Rondônia existe há 21 anos e é pioneira em oferecer apoio ao tratamento a pessoas com transtorno do espectro autista. Onde a gente vai descobrir as habilidades dele aqui dentro, né? Coordenação motora, às vezes a criança é imperativa na escola, né? E aqui a gente faz todo esse trabalho, aprender a sentar, aprender a comer. Então a AMA faz esse papel. Aqui na Associação de Pais e Amigos dos Autistas, são 22 professores capacitados para atender até 90 alunos. Segundo a presidente, a maior dificuldade é aumentar a capacidade do atendimento. Esses 21 anos nós ainda não temos uma sede própria, né? Aqui é alugado e assim, para nós conseguirmos algumas coisas, a gente precisa construir aqui 3 salas. A gente não consegue porque isso aqui não é nosso, né? Os nossos professores são cedidos do Estado, né? Tem do município também, mas toda a manutenção e estrutura da AMA, quem tem que manter é a associação. A gente recebeu tanta promessa para essa doação desse terreno, um lugar próprio, uma cedência, que a gente possa dar esse atendimento, porque a gente tem capacidade para isso, a gente só precisa de apoio. A AMA é uma instituição de atendimento especializado que funciona paralelamente ao ensino regular. Por aqui, os alunos têm um apoio clínico, terapêutico, de assistência social e também educacional. A gente exige que ele esteja na escola, né, na inclusão. A gente não alfabetiza, mas o ganho que ele tem aqui dentro da AMA, quando ele vai para a escola, a gente tem recebido professores que estão vindo aqui, ver a diferença que é. Gilmar é a mamãe do Theo. Ela conta que em apenas 4 meses já viu melhoras na interação do filho. A AMA tem ajudado meu filho no comportamental dele. Pouco tempo que ele está aqui, mas já vi uma melhora muito grande, assim, no comportamento dele, no aprendizado dele, na forma como ele está se interagindo mais com as pessoas, entendeu? É um trabalho assim árduo, não é fácil. E vendo essas crianças que estão vindo agora, autistas, elas vão ter um desenvolvimento muito melhor. Aqui o Theo foi bem acolhido, assim também como eu fui bem acolhida aqui dentro, entendeu? O Theo tem todos os cuidados aqui, ele gosta muito de estar aqui, então eu fico feliz. Vendo meu filho feliz numa instituição que acolheu tão bem ele, eu fico realizada e muito grata pelo trabalho que a AMA vem fazendo com meu filho. Eu me sinto muito feliz de Deus ter capacitado, porque eu falo assim que isso aqui é uma missão. Para várias pessoas que já passaram na frente, né, da presidência da associação, onde esse trabalho, todo mundo que passou deixou um legado aqui. Eu me sinto muito honrada, muito feliz de trabalhar, de poder ter outras pessoas que me ajudam, porque eu não trabalho só. Muito legal a gente poder conhecer, né? O trabalho da AMA é uma instituição já bastante renomada, todo mundo conhece em Porto Velho, mas a gente até comentava aqui, né, Maiara, que hoje ela tem uma estrutura de recursos humanos, tem profissionais aptos, preparados, tem uma quantidade até ideal de profissionais, mas a estrutura física da instituição que não está suportando mais a demanda, é isso?
Exatamente, Renata. A presidente ela foi bem enfática nisso, porque realmente eles têm todo o aparato, tem os professores capacitados para atender e hoje no momento eles não conseguem, porque não tem uma estrutura adequada. Ela queria aumentar as salas de aula para poder atender mais alunos e infelizmente não tem condições porque o prédio é alugado e eles precisam de um lugar próprio para poder aumentar o lugar, para poder atender mais alunos. E hoje eles estão com a capacidade máxima, eles não conseguem mais atender. E mesmo com essas limitações, a gente percebe que as mães estão bastante satisfeitas ali com o cuidado, com o carinho, com o desenvolvimento dessas crianças, né? Porque envolve diversos tipos de profissionais, né? É verdade, Renata. São muitos profissionais que ali ajudam as crianças e o que é mais legal é que isso une, porque as mães elas se encontram ali, elas têm afinidade, elas conseguem compreender o problema uma da outra e então elas conseguem ajudar ainda mais essas crianças. Isso é muito importante, né? É uma troca de experiências, exatamente. E isso é muito importante no desenvolver, né, da criança, para que a criança consiga se desenvolver cada vez mais e conseguir superar as limitações, né, que elas têm, mas que, apesar das limitações, elas conseguem ter uma vida normal. Qual foi seu principal aprendizado, sua principal lição de toda essa história que você conheceu de perto? Eu acredito assim que, apesar das limitações, apesar das dificuldades, o amor que as mães têm pelos filhos, a força que elas têm de lutar, né, assim, para que o filho, de certa forma, viva da melhor forma possível, tenha uma vida mais normal possível, né? Então, assim, eu achei a força que as mães têm de lutar pelo filho, eu acho que isso não tem nada que pague, nada que vá fazer, que mude alguma coisa, né? E o pessoal de casa pode ajudar a AMA, né, Mayara? Verdade. Com qualquer tipo de doação, eles aceitam qualquer recurso, qualquer valor, doações de materiais. Exatamente. As pessoas podem contribuir, podem ajudar. Nós tem o Pix, tem a conta bancária e também a questão, ela falou também que você pode apadrinhar um aluno lá da associação. Então, são essas formas, você pode contribuir de alguma forma. E se você também quiser conhecer a AMA, né, eles estão abertos lá para você ir lá e conhecer o trabalho que eles desenvolvem. Legal. Vamos colocar mais uma vez, então, na tela o Pix da AMA para o pessoal de casa, para quem pode. Qualquer tipo de valor vai fazer a diferença, independente se você pode doar mais ou menos, ou se você pode, às vezes, doar um pouco do seu tempo. Pode ajudar ali a AMA em alguma mão de obra para melhorar a qualidade de vida destes profissionais e destes pacientes. Entre em contato com a AMA. Obrigada, viu, Mayara? Obrigada, Renata. Até mais. Você está aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tá aí, olha, não para por aí, tá? Pra gente conhecer um pouquinho das experiências diferentes, né? A Lívia Miranda é jornalista, tem 32 anos, nascida em Rondônia, fez faculdade no Paraná e já participou de programas de intercâmbio nos Estados Unidos e na Irlanda. Ela é autista e compartilha conteúdo no Instagram. Hoje, a Lívia é a nossa convidada do quadro Tá On. Vamos receber a Lívia, então, que está conectada com a gente, porque tá de longe. Bom dia, Lívia. Tá falando com a gente de qual cidade? Bom dia, eu estou em Ariquemes agora, falando com vocês de Ariquemes. Ah, legal. Lívia, conta pra gente, como que você descobriu o autismo? Como é que começou toda essa sua relação até você chegar hoje a compartilhar isso com outras pessoas? Bom, primeiramente, né, obrigada pela oportunidade. É muito raro ter um autista podendo falar, né, sobre autismo, então eu acho isso muito importante. Então, queria agradecer por isso. E desculpa aí que eu estou super nervosa, mas o diagnóstico foi assim, eu já desconfiava há muito tempo, por causa de colegas que comentavam que eu era meio estranha, assim, desde a faculdade. E eles chamavam atenção para algumas ações minhas, me comparavam com alguns personagens de seriado, né? Ah, você é meio esquisita, tudo tem que ser do seu jeito, você é meio inflexível com as coisas.
Você parece que vive no mundo da lua. Essas coisas começaram a me chamar a atenção. E por eles me compararem com esses personagens, eu comecei a desconfiar que talvez eu fosse autista. Mas eu já estava na faculdade, já tinha uns 18, 19 anos. E aí eu fui deixando pra lá, lendo uma coisa ou outra assim, né? Mas por cima. E aí eu comecei a ter problemas sérios nos ambientes de trabalho, desenvolver crises de ansiedade, início de depressão. Eu comecei a procurar psicólogo de todo tipo para tratar isso. E foi quando eu encontrei um instituto que é especializado em autismo. Eles têm neuropsicólogos, psiquiatras. Eu encontrei online, na verdade. E foi quando veio o meu diagnóstico, já ano passado, assim, já tinha 32 anos, né? Um diagnóstico tardio. E foi um alívio para mim. E, na verdade, isso não é impedimento para você para nada, né? A gente está vendo aqui, a gente vai colocar na tela agora algumas fotos suas, porque você já viajou o mundo, já fez programas de intercâmbio, né? Como é que são essas suas experiências de viagem? Você viaja sozinha, viaja acompanhada? Eu geralmente viajo sozinha, vou conhecendo as pessoas, né, no caminho, mas eu normalmente viajo sozinha. É mais fácil para mim até viajar sozinha, de certa forma, porque aí eu crio a minha rotina, eu consigo seguir o meu planejamento bem certinho, né? Lidar com imprevistos é algo um pouco difícil para mim. Não me impede, eu não vou dizer que impede de fazer algo, mas com certeza o autismo muda algumas coisas, dificulta algumas coisas, né? Então, viajar é fácil. Fazer amizade ali na viagem eu até consigo. Mas, às vezes, manter um relacionamento com as pessoas de longo prazo. Eu vou ser aquela pessoa que vai ficar, às vezes, meio sobrecarregada numa viagem e vai se retirar, vai querer dormir de repente, assim. Olívia, já que você gosta de compartilhar bastante suas viagens e até a questão do autismo nas suas redes sociais, vamos convidar o pessoal de casa, então, para te acompanhar, né? Qual é o seu perfil no Instagram? No Instagram é Lívia Turistea, hoje. Esse TA é por causa do transtorno de espectro autista. Legal. Né? Lívia Turistea. No Instagram. Olha, obrigada pela sua participação, viu? O tempo na televisão, infelizmente, é curto, porque se a gente pudesse, a gente ia viajar o mundo junto com você. Mas eu fico muito feliz em você compartilhar um pouquinho da sua experiência com os nossos telespectadores aqui para todo o estado de Rondônia. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês. Tá aí, olha, a gente conhecendo a Lívia, que identificou o autismo já na fase adulta da vida, mas nem por isso tá deixando de realizar suas vontades, seus sonhos, viajando o mundo todo, é jornalista, enfim. Quanto mais você busca conhecimento, mais é possível avançar e é possível praticar a inclusão falando de autismo. O nosso Viver Bem chegou ao fim, lembrando que você pode acompanhar todos os temas no nosso canal no YouTube, canal SIC TV. A você, um ótimo final de semana, sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente!